Este é Michael e ele tem um grande problema. É o final de 2007 e Michael e seus colegas da Gold Monkey Stanley perceberam algo terrível no centro do mercado imobiliário. Algo que poderia deixá-los muito ricos. Uma riqueza que faria seus olhos lacrimejarem. Caramba, Michael poderia se aposentar, junto com sua família e seus descendentes por décadas, com a grana que está prestes a ganhar, mas tem um porém. Para lucrar muito, ele precisará apostar contra o sonho que criou a selva dos Estados Unidos, o sonho da casa própria. No mercado de ações, Michael entende que cada banana que ganha é perda para alguém. Ele hesita, depois faz uma ligação que mudará o rumo da selva para sempre. A centenas de quilômetros dos centros comerciais, a recém-formada Sarah termina seu dia como professora de história em uma escola local. Ela comprou sua primeira casa com o marido e finalmente sente o sabor do sonho americano. Mas Sarah logo enfrentará um choque de realidade. Em poucos meses, perderá o emprego, terá dificuldades para pagar as contas e talvez precise voltar a morar com os pais. Sarah ainda não sabe, mas virou peça no jogo de Michael, uma vítima anônima em algo que nunca aceitou participar. Para Michael, tudo é apenas números e estatísticas. Ele é um veterano do setor financeiro. Para ele, é só um mundo onde o mais forte sobrevive. Mas para Sarah e muitos outros, são suas casas, seu futuro e tudo pelo que lutaram a vida inteira. Esta é a crise financeira de 2008 contada pela perspectiva dos vencedores. Mas o que aconteceu em 2008? Naquela época, a economia da selva dos Estados Unidos estava aquecida. Pelo menos era assim que parecia na superfície, mas algo muito mais sombrio estava acontecendo nos bastidores. Veja, Sarah e seu marido tinham acabado de comprar sua casa e não conseguiam acreditar na sorte que tiveram. Os financiamentos imobiliários estavam mais fáceis de obter, sem fazer perguntas, sem exigir nenhuma reserva financeira. Para Sarah, o sonho da casa própria estava mais próximo do que nunca. Ao se mudarem para o novo bairro, perceberam que não eram os únicos aproveitando a facilidade para conseguir financiamento imobiliário. A cada 2 quarteirões, viam construções e vários macacos jovens mudando para novas casas. Era pitoresco, até lembrar que Michael observa tudo com um olhar experiente. Enquanto Sarah via uma grande sorte, Michael enxergava credores distribuindo bananas para quase todos e juntando esses empréstimos arriscados em grupos. Pacotes de empréstimos imobiliários vendidos juntos a investidores globais. Esses investidores adquiriam partes das cestas criadas por bancos e mutuários, esperando receber bananas regularmente enquanto as hipotecas fossem pagas. Quanto mais bananas os bancos distribuíam, mais ricos todos pareciam. Até as agências de classificação de crédito, que deveriam servir de salvaguarda nesses casos, pareciam estar de folga. Nada para ver aqui, tudo normal, certo? Mas a selva ficou gananciosa. Sem tomadores confiáveis, credores passaram a dar bananas para devedores de alto risco para manter o boom. Empréstimos com taxas ajustáveis faziam os pagamentos da Sarah serem baixos no início, mas aumentarem muito depois. Em toda a selva, mais macacos fechavam negócios que não conseguiriam cumprir. Michael previu e fez uma aposta ousada. Ele achava que muitas dessas cestas continham promessas de devedores pouco confiáveis. Em outras palavras, empréstimos que nunca seriam pagos. Devido a essa crença, Michael comprou o seguro das cestas que bancos e credores distribuíam como se fosse bala. Isso se chama Credit Default Swap. É um seguro que cobre prejuízos caso as cestas de investimento dos tomadores de empréstimo fracassem. Veja, na selva, você podia comprar esse seguro mesmo que não tivesse uma cesta. É um pouco como comprar seguro contra incêndio para a culpa ou a casa do seu vizinho, porque você tem certeza de que ela vai pegar fogo. E o pressentimento do Michael acertou em cheio nas bananas. Era só uma questão de tempo até tudo desmoronar. No pior caso, se as cestas seguissem dando retorno, Michael perderia seus pagamentos mensais e os bancos continuariam lucrando. Percebendo dinheiro fácil, os bancos mantiveram os negócios como sempre, recebendo mensalmente os pagamentos do seguro de Michael. Mas os bancos não notaram que caíram no esquema de Michael. Eles estavam completamente perdidos e achavam que poderiam continuar ganhando para sempre. Mas tudo o que sobe, uma hora desce. Logo, todo o sistema começou a ceder,
sob o peso de tantos empréstimos sendo concedidos a tomadores pouco confiáveis. Muitos desses tomadores duvidosos começaram a dar calote, atrasar pagamentos ou simplesmente ir à falência de vez. O maior pesadelo do banco virou realidade. O valor das carteiras de hipotecas deles despencou. Os financiadores da selva, antes tão generosos, fecharam as portas. Nada de bananas fáceis. Nada de comprar e vender casas rapidamente. O sistema, baseado em promessas frágeis, começou a desmoronar. A bolha finalmente estourou. E Michael, que apostou contra a loucura, lucrou enquanto o caos se espalhava. Sarah, surpreendida pela tempestade, tentou juntar os pedaços, mais uma vítima de um jogo que ela nem sabia que estava jogando. Após a venda em pânico e a paranoia, quando tudo se acalmou, nada parecia igual. Para Michael e seus comparsas, o caos era uma mina de ouro. Quando o valor das cestas desabou e o banco entrou em desespero, sua aposta ousada rendeu montanhas de bananas. Da noite para o dia, Michael virou lenda. Esse movimento lhe deu bananas além dos seus sonhos mais loucos. Bananas para encher cofres, comprar ilhas e garantir o futuro dos descendentes por gerações. Algumas manchetes o chamaram de gênio. Outros o rotularam como um aproveitador sem coração, enriquecendo às custas da miséria de milhões. Michael simplesmente se dizia rico o bastante para sustentar gerações. Até os banqueiros que riam dele agora invejavam sua fortuna. Eles estavam ocupados demais apagando incêndios em seus escritórios, agora cheios de macacos furiosos exigindo respostas. Fora das torres de vidro de Wall Street, o clima era bem mais desesperador. A notícia de Michael e outros que apostavam na queda, lucrando enquanto a selva queimava, gerou indignação. Manifestantes se juntaram fora das torres, com cartazes e gritos por justiça. Como alguém podia lucrar com tanta dor, gritavam em vão. Veja, Michael já jogou esse jogo por tempo suficiente para saber que sempre há vencedores e perdedores. Ele fará de tudo para sair por cima. Durante a tempestade midiática, Michael virou o símbolo dos problemas do sistema. Um vencedor em um jogo manipulado para favorecer poucos, às custas de muitos. Enquanto Michael viajava por ilhas privadas, o mundo de Sarah desmoronava. A escola onde ela trabalhava teve que cortar o orçamento. E ela foi demitida. O marido dela teve a carga horária reduzida e as economias deles acabaram rápido. A casa, fruto de tanto esforço, passou a valer menos do que eles ainda deviam por ela. As contas se acumularam e, sem saber lidar, o sonho americano deles virou um pesadelo de paralisia do sono. Eles só podiam assistir enquanto tudo pelo que trabalharam sumia. Eles acreditavam agir corretamente, vivendo conforme suas condições, evitando esquemas arriscados de compra e revenda de imóveis e fazendo só um empréstimo para a casa que consideravam definitiva. Mas a realidade se importa pouco com os problemas do macaco comum. Logo, Sarah e o marido arrumaram suas coisas e foram morar com os pais dela, que também não foram poupados pela crise. Os investimentos de aposentadoria deles caíram, assim como todo o mercado de ações. Para cada Michael exibindo ganhos, havia centenas de milhares de Sarahs tentando reconstruir vidas destruídas. A promessa de prosperidade da selva virou um alerta. Os vencedores ficavam mais ricos, enquanto os perdedores eram obrigados a jogar um jogo sem chance de vitória. O impacto foi devastador. Casas vazias se alinhavam pelas ruas. Comércios fecharam as portas. A confiança no sistema evaporou. Milhões de macacos foram empurrados abaixo da linha da pobreza, enquanto alguns poucos ficaram ricos além da imaginação. Quase 20 anos depois, os efeitos do colapso ainda são sentidos. Enquanto o governo da selva combatia a crise, os macacos comuns ficaram para trás. Resgates foram concedidos aos maiores bancos, aqueles grandes demais para quebrar. Macacos comuns receberam cheques de estímulo e ouviram que deviam se reerguer sozinhos. Novas regras foram prometidas. Investigações começaram e debates intermináveis dominariam a programação. Os líderes da selva juraram que tinham aprendido a lição, prometendo ficar de olho mais atento nos mercados e nas instituições que concediam empréstimos e abasteciam esses mercados. Mas a pergunta permanece: isso poderia acontecer de novo? Veja, a história não se repete, mas muitas vezes rima. O colapso financeiro de 2008 ficou no passado, mas uma nova tendência, igualmente preocupante,
surge em toda a selva dos Estados Unidos. Mais uma vez, isso está ligado ao mercado imobiliário. Desta vez, não foram só credores imprudentes, nem banqueiros gananciosos. É algo maior, mais silencioso e ainda mais difícil de enxergar. A ascensão dos gigantes do private equity. Enquanto Sarah e sua família tentavam se reerguer, uma nova leva de macacos poderosos começou discretamente a comprar propriedades pela selva. Essas propriedades desvalorizadas após o colapso fizeram empresas de private equity, como a Banana Rock, enxergarem uma oportunidade de lucrar alto mais uma vez. Essas empresas passaram a adquirir bairros inteiros, afastando famílias que buscavam a primeira casa e transformando as propriedades em grandes negócios de aluguel. Para Michael e seus comparsas, era só mais um jogo, destruindo os sonhos de centenas de milhares de outros macacos em benefício próprio. Mas para Michael, ele não acha que está errado. Para ele, a selva sempre funcionou assim. Vencedores vencem, perdedores perdem, e o único erro é não jogar pesado o suficiente. Se as regras permitem comprar todas as casas do quarteirão, por que não fazê-lo? Se você pode dar lances maiores que os pequenos, isso só prova que você é mais inteligente, mais rápido e mais faminto que o resto. Michael não vê vilões ou vítimas, só jogadores e espectadores. Ele crê que a selva recompensa quem assume riscos, vê oportunidades e não olha para trás. Para ele, pedidos de justiça são só barulho de quem não conseguiu passar. No mundo de Michael, a única coisa que importa é sair por cima, não importa quem seja atropelado no caminho. Mas para macacos comuns como Sarah, as regras tinham mudado de novo. Toda vez que tentavam comprar uma casa, acabavam sendo superados por corporações sem rosto e com recursos ilimitados. Os preços e aluguéis aumentaram. O sonho da casa própria ficava cada vez mais distante. O que nos leva à questão: como todos podem ter a chance de vencer, se os vencedores mudam as regras quando querem? Macaco está cansado dessa porcaria, mas goste ou não, parece que as mesmas forças que uma vez derrubaram o mercado, agora estão silenciosamente dominando-o novamente, uma casa de cada vez. Se nada for feito, a selva pode virar um lugar onde só os macacos mais ricos ou grandes fundos têm terras, enquanto os demais são obrigados a morar de aluguel para sempre, perseguindo um sonho cada vez mais distante. Mas a história ainda não acabou. Assim como a selva já despertou para os perigos das bananas fáceis e cestos arriscados, pode acordar de novo. Macacos comuns podem exigir transparência, lutar por regras justas e dialogar com líderes para proteger o sonho da casa própria para todos, não só para poucos no topo. Porque na selva, se você não mudar as regras, sempre vai jogar o jogo de outra pessoa. Se algum macaco estiver confuso, lembre-se, esta é uma explicação simples da crise financeira de 2008 sob o olhar dos que lucraram. Qualquer semelhança com pessoas ou lugares reais ou fictícios é mera coincidência. Não processe o Monkey Explains. Obrigado por assistir.